Essa pressão, eu vou começar pelo Tardelli dessa vez, essa pressão em Mauro Cid, quebra de sigilo telemático e depois de chamar também familiares dele para testemunha, pode ser considerado um risco para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Depende do lombo grosso que ele tem ou não. Ele quem? Jair Bolsonaro ou Mauro Cid? Não, Mauro Cid. Se ele for, parece que ele é um militar treinado, a gente tem que esperar que os militares sejam treinados para o pior, não é? Para o melhor não teria sentido. O que estão... A quebra do sigilo telemático está na lógica da investigação, certo? Eu não gosto dessa história de chamar parentes, de chamar esposas, de chamar pais, irmãos, porque isso cria um clima que é um clima de uma coação psicológica, na meu pensar, que tem uma classificação abjeta. Não é por aí, não é assim. Se for assim, o meu temor, é o temor assim, absoluto, nós criamos uma situação, a gente estava até conversando, Hélio, hoje, antes da gente entrar aqui nos estúdios, né, de fazer com que os fins justifiquem os meios e a gente perde completamente a noção do que se está fazendo, da legalidade, a gente fica num mundo sem apoio, sem nada. Ao que a gente tem entendimento ali, Tardelli, só para nosso telespectador também entender, me parece que a esposa de Mauro Cid, sim, teria tido algum tipo de conversa com outras pessoas em relação a supostamente um golpe, mas não outros familiares. E aí falava-se dela. Não, mas ela é investigada. Se ela é investigada, tem que receber o mesmo tratamento que ele. Ainda que em liberdade, mas ela é investigada. A situação de investigado independe de estar preso ou não. Agora, querer criar um clima emocional, passional, um clima de insegurança, de desespero no investigado com oitiva de familiares, eu acho isso horroroso. E isso foi bem reclamado ali por parte dos parlamentares. Isso é horroroso, isso é abjeto, isso nós não podemos permitir em hipótese alguma. Quem está conduzindo essa investigação agora tem que dar uma justificativa. Por que essa mulher foi chamada? Ela é testemunha do quê? Do que ela pode dizer? Das conversas que ela ouviu do marido na casa dela? Ele não pergunta isso para nenhum outro tipo de crime. Você não pergunta isso para o traficante. Olha, você sabe para a mulher, você sabe para quem está vendendo? Porque há um respeito da situação familiar. Claro que ela está ouvindo, mas ela também não é obrigada a revelar. Sim. Ela não é obrigada a delatar o marido. Precisa justificar isso? Está no Código de Processo Penal, mas nós não precisamos dizer. Uma criança intuiria isso. Fala-se isso, né, Tardelli, para as garantias totais de direitos de qualquer pessoa, né? Favor. E é assim que funciona no regime democrático. Exatamente. Eu acho que agora é a hora. E é isso que essa CPI começa a trazer. Eles começam a se perder. Eu, com todo o respeito à Polícia Federal, não dá para justificar isso, não dá para aceitar, não dá para concordar, Falta técnica também para perguntar ali? Falta técnica, lógico. Você tem que saber perguntar. Se você não sabe perguntar, você não sabe a resposta que você vai obter. Não adianta como você chegar numa lanchonete e falar assim, o que tem de gostoso aqui? Aí depende. Depende. Depende do seu gosto, do meu gosto. Exatamente. Eu fiz uma pergunta absolutamente estúpida e vou ter uma resposta absolutamente insatisfatória. Porque a minha pergunta foi estúpida. Sim. Não posso fazer isso. Eles precisam saber o que perguntar. Olha, o que você tem a dizer sobre... Não tenho nada a dizer. Que ridículo, que pergunta de amador é essa? É preciso saber o que perguntar para saber que resposta você vai ouvir. Se não souber o que perguntar, fica calado que é melhor. Muito bem, Hélio. Olha, eu concordo 100% com o Tardelli. Essa questão da quebra do sigilo, isso já acontece amplamente nas investigações, nos inquéritos que ele tem. E como propriamente falou meu caro Alexis, qualquer um de nós tem hoje assim, uma internet equivalente a 10 anos atrás dentro do celular, que não quer dizer necessariamente algo, mas tudo isso foi obtido pela investigação para descobrir onde ele pode estar envolvido. Mas eu concordo nessa essência com o Tardelli. Agora, um comentário foi falado aqui, a questão da acusação homofóbica que não pegou.
É engraçado quando é para um lado, o pessoal revela, mas para o outro não, porque teve uma acusação. Um lado e outro você está querendo dizer progressistas Governo e oposição, ou progressistas e conservadores. E conservadores. Tá, explique-se. Porque teve uma acusação que Hélio, também... desculpa te interromper, Sim. mas olha, só para avisar para o nosso telespectador que agora sim, temos imagens ao vivo da CPMI, os parlamentares ainda estão se posicionando, enquanto isso vou ouvir o finalzinho da resposta do Hélio. Assim que começarem a falar, eu vou cortar para lá. Teve uma acusação ali, um grito, que também foi a questão de se foi capturado ou não no microfone, mas foi algum deputado denunciou, de que o Mauro Cid recebeu visita íntima do Weingarten e do Pazuello, na hora que mencionaram uma reunião na prisão, alguma coisa assim. Não, foi visita íntima. Isso também é absolutamente inaceitável, mas não se comenta, né? Não estão fazendo um grande fuzuê com essa questão. Então, eu acho que nada disso é aceitável, como a gente falou, em termos de comportamento. E mesmo de pauta, aquela questão que eu estava falando parlamentar de inquérito também se refere não só ao comportamento, mas também às pautas. Eu acho que as pautas não estão sendo as pautas que deveriam ter sido investigadas. Por exemplo, o vídeo do Supremo Tribunal Federal até hoje não foi revelado. Por que não foi revelado o vídeo do Supremo Tribunal Federal? E os presos? Né? E a responsabilização do governo? Nada disso está na pauta. Então é para lamentar, sim.